Graça e paz para você, que mais uma vez está aqui me acompanhando através das suas redes sociais. Esse vídeo está sendo gravado aqui no YouTube. Muito obrigado porque você já está inscrito aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo aqui no YouTube. Escritor Márcio Ribeiro é o canal. Nós vamos então hoje pregar mais uma mensagem sobre os falsos profetas. Vamos lá. O título da mensagem é As mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas. Abra sua Bíblia em Jeremias 14:14. Nós vamos entrar com o conteúdo da mensagem. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal no YouTube, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira tem um vídeo novo para você aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está assistindo no Quai, no TikTok ou no Instagram, lembra sempre de olhar a hashtag do vídeo para você ver se é parte 1, parte 2, parte 3, tá? Assista na sequência, começa sempre a partir de sexta-feira também a exibição dos vídeos. Vamos lá. Em breve, nós vamos ter aqui a divulgação do meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Em breve, assim que ele sair, vou divulgar bastante aqui no YouTube. Fica atento, porque tão logo ele saia, vou começar a fazer os vídeos de lançamento aqui, vou fazer a divulgação e já deixa já o seu dinheiro reservado. Nos comentários deste vídeo aqui, você vai dar uma olhadinha aí, você vai ver que tem o link de vendas dos meus livros. Só você clicar, vai abrir minha landing page, você vai lá e faz a sua compra. Se você quiser especificamente o livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, está aí o link de vendas para você comprá-lo através da Amazon. Só clicar e abrir. Mas se você preferir comprar comigo pelo WhatsApp, aí no texto do comentário tem o meu telefone, meu WhatsApp. Só me chamar lá. Por lá eu tenho promoções e te passo os preços e as promoções que eu tenho. E pelo WhatsApp você pode me convidar para pregar na sua igreja. Não cobro nada para pregar. Dito isso, vamos ao roteiro do vídeo. Vou falar um pouco sobre meus livros, vou falar um pouco sobre combate às fake news, vou falar sobre o famoso kit gay, essa fake news velha que provavelmente vai vir em 2026 para enganar principalmente a você que é cristão, você especificamente que é evangélico, que foi enganado em 2018, que foi enganado em 2022 com essa conversa fiada. Vem no mesmo pacote do que a fake news da semana passada, a da mamadeira. Só você voltar lá e assistir o vídeo da semana passada aqui no YouTube. Tá lá a parte que eu falo da famosa mamadeira, tá? Enfim. E aí eu vou entrar com o conteúdo da mensagem. Então fica aqui até o final. Deixa Deus falar com você, deixa Deus falar ao seu coração. Desejo que Ele abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. E assista o vídeo com seu coração aberto e verdadeiramente desejoso de ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para ministrar aos nossos corações. Vem comigo. Você que está aqui nessa plataforma de vídeos curtos, clica nesse coraçãozinho para você dar apoio para o vídeo, dizer que gostou. Deixe o seu comentário também e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. As mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas. Fica atento. Jeremias 14:14. Continua aqui porque daqui a pouco eu vou colocar o vídeo aí com o conteúdo da mensagem. Agora quero falar desse livro aqui. Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Um livro escrito para você verdadeiramente ser abençoado pelo conteúdo dessa leitura. Esse livro foi escrito para que você seja despertado espiritualmente para alcançar isso aqui, essa palavrinha aqui, avivamento. O verdadeiro, não o fake que tem por aí. Por aí tem avivamento fake. O do roda-roda, do pula-pula,
essas pataquadas que tem por aí. Mas o que eu estou propondo para você, de acordo com tudo que eu falo aqui nesse livro, é o avivamento verdadeiro. O avivamento construído com base na palavra de Deus. O avivamento construído em bases sólidas. O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? É o capítulo 1. Quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? É o capítulo 2. Por que os nossos olhos são o espelho da alma? É o capítulo 3. Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? É o capítulo 4. Então, a construção desse livro ela é toda feita com base na palavra de Deus. Tem muitos textos bíblicos aqui feitos para você meditar e verdadeiramente alcançar esse verdadeiro avivamento. Para você comprar, aqui nos comentários tem um link de vendas específico desse livro aqui na Amazon. Só você clicar aí e vai abrir direto na Amazon. Se você não conseguir abrir, copia o link e cola na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google. E aí você faz a sua compra, tá? Se você quiser comprar diretamente comigo, aí no próprio comentário tem meu telefone de contato. Só me chamar lá, é o WhatsApp. E por lá você me convida para pregar na sua igreja se você quiser. Eu não cobro nada para pregar. Agora, vindo para o livro, pelo WhatsApp eu posso te dar a seguinte promoção. Um exemplar sai a R$30, mais os 20 da entrega você vai fazer um Pix de 50. Se quiser levar 2, você pode misturar com os outros que eu tenho. Cuide bem da sua carreira profissional e de Lodebar para Wonderland. Se quiser levar 2, sai a 50, 25 cada um. Mais os 20 da entrega, o Pix é no valor de 70. Quer levar 3? Sai a 70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega, Pix de 90. Como eu disse, pode misturar com os outros. A partir do 4º exemplar, cada um sai a 22,50 mais os 20 da entrega. Só para te dar o exemplo, 4 exemplares sai a R$90, 22,50 cada um mais os 20 da entrega, o Pix é de 110. Eu posso te fazer essa promoção comprando diretamente comigo, o telefone do WhatsApp está aí no comentário. Só me chamar lá. Então está aqui, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, feito para você crescer espiritualmente. Se você quer isso para a sua vida, então está aqui, melhor dica de leitura que você pode ter. E você que não tem nada a ver com religião, esse livro também se comunica com você, porque eu falo de coisas que são referentes à educação dos filhos. Se você prestou atenção nos títulos dos capítulos, eles têm tudo a ver com como você educa seus filhos. Quem é que você deixa entrar na sua casa, o que você permite que entre na sua casa pela televisão, pela internet. Está tudo aqui. Então ele se comunica com você também, para você construir sua família em bases sólidas, em bases conservadoras, em bases éticas elevadas, em bases morais elevadas. Está aqui. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, feito para você crescer, espiritualmente principalmente. Tem uma excelente leitura, aproveita bem. Cuide bem da sua carreira profissional. Antes de eu falar do livro, você que está nessa plataforma de vídeo curto, clica no coração para você dar apoio para o vídeo, dizer que gostou, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E se clica nesse outro botão para você se inscrever aqui, me seguir, me acompanhar, tá? Então, dito isso, continua aqui que daqui a pouco eu tenho a mensagem. As mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas. Continua aqui que daqui a pouco eu vou postar o vídeo com a mensagem. Agora vamos para falar do livro. Cuide bem da sua carreira profissional. É um livro, como o próprio tema diz, eu estou falando de todas as áreas da carreira profissional. Desde como é que você vai fazer para elaborar um currículo até o seu planejamento de carreira depois da aposentadoria. Você tem que pensar em tudo na sua carreira. Como é que você faz um currículo, como é que você se comporta numa entrevista de emprego, a dinâmica de grupo, a apresentação pessoal, etiqueta corporativa, empreendedorismo, como é que você se comporta nas redes sociais, o que você vai fazer da vida se aquela carreira que você idealizou para você não deu certo. Então eu falo de tudo aqui, tá? Cuide bem da sua carreira profissional. Se você quiser saber de mais detalhes, assista os vídeos anteriores que eu já fiz várias resenhas sobre esse livro, tá? Tem várias resenhas aí.
Só você assistir os vídeos anteriores, tá? Procura aí na plataforma que você vai encontrar. E aí você assiste lá, vê sobre todos os assuntos que eu falo lá. Estou falando bastante. Eu desejo que você alcance o crescimento profissional. O meu desejo é que você entenda que, mesmo você que é cristão, você que é evangélico, e não é só espiritualizar a questão da carreira profissional. O problema de muitos crentes é que eles querem espiritualizar, só querem espiritualizar a carreira profissional. Ok, nós somos cristãos, temos que priorizar a parte espiritual. Tudo bem, está perfeito, está na Bíblia, está escrito. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Mas Deus não vai se meter na questão da sua carreira profissional se você não fizer a sua parte, não. Deus não vai fazer a parte que cabe a Ele, não. Se Ele vê que você não está fazendo a sua. A partir do momento que Ele está vendo que você não estuda, não busca qualificação, não se aprimora, não aperfeiçoa nada na sua carreira profissional, você está totalmente estagnado ou regredindo, óbvio que Deus não vai interferir. Se ele observa, se ele vir que você está acomodado, está estagnado, entendeu? Ou está regredindo, ele não vai interferir espiritualmente, não. É contra os princípios dele. Ele abençoa quem trabalha, ele abençoa quem busca crescer, ele abençoa quem busca melhorar. Aí com certeza você vai ver as bênçãos de Deus fluindo na sua carreira profissional. Agora vamos lá. Esse livro eu só tenho disponível pelo WhatsApp diretamente comigo, tá? E como é que você vai fazer para comprar? O número do WhatsApp está aí no comentário. Me chama lá. E pelo WhatsApp também você pode me convidar para pregar na sua igreja, não cobro nada para pregar. Aí como é que você vai fazer para comprar comigo? Vamos lá. O preço é o seguinte, um exemplar R$30, mais os 20 da entrega, o Pix é de 50. Quer comprar dois? Pode misturar com o Avivamento Onde Ele Começa, como alcançá-lo, e o de Lodebar para Wonderland. São os livros que eu tenho aqui. Vai comprar dois? 50. Mais os 20 da entrega, o Pix é de 70. Quer comprar 3? Vai sair a 70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega, o Pix é de 90. A partir do quarto exemplar, 22 e 50 cada um, mais os 20 da entrega. Exemplo, quer comprar 4, sai a 90, 22 e 50 cada um, mais os 20 da entrega, Pix é de 110, diretamente comigo, só me chamar lá, o número está aí nos comentários. E o seguinte, só para fechar... Aprenda sobre carreira profissional aqui com esse livro. Eu falo de tudo aqui. Quer crescer profissionalmente? Compre o livro. Quer melhorar de vida? Compre o livro. Quer se aperfeiçoar? Compre o livro. Quer melhorar de grana? Compre esse livro. Porque sim, a melhoria da sua vida profissional vai estar atrelada à melhoria da sua vida financeira. Uma coisa está ligada à outra, não tem como fugir. Não tem como você melhorar de vida financeira, de grana, se você não melhorar profissionalmente. E tá aqui, a receita está aqui, só comprar. Então desejo que você tenha uma excelente leitura, que você verdadeiramente cresça profissionalmente. Esse livro foi feito para isso, foi escrito para isso. De Lodebar para Wonderland. Antes de eu falar de Lodebar para Wonderland, você está nessa plataforma, clica nesse botãozinho aí para você me seguir, me acompanhar. Clica no coração também para você dizer que gostou do vídeo, deixa o seu comentário, compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá certo? E deixa eu te falar outra coisa. Continua aqui me acompanhando que eu vou entrar com a mensagem. As mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas. Jeremias 14:14. Continua aqui porque você vai ver logo o vídeo, hein? Vou postar já. Então vamos lá. De Lodebar para Wonderland. É uma coletânea de testemunhos, histórias reais. São 11 no total. Eu tenho as resenhas aí nos vídeos anteriores. Só você procurar na plataforma que você vai encontrar. Então eu quero que você se inspire na história de cada personagem que está relatado aqui. Na história da Catarina, a primeira, vou falar aqui as 11, não necessariamente na ordem que está aqui.
A história da Catarina para você se inspirar. Tem a da Tamires, tem a da Elisama, tem a do casal Felipe e Gabriela, tem a do casal Lindomar e Jaqueline, tem a do Augusto, tem a do Rafael, tem a do Guilherme, tem a do Júlio César, tem a do pastor Marcelo e tem a da Gisele para finalizar. Então são 11 histórias para você verdadeiramente buscar crescimento espiritual e também na parte emocional. Sim, porque você está vendo esse vídeo aí, de repente você está, mas eu não tenho nada a ver com igreja, eu não sou religioso, coisa e tal. Aqui tem princípios que servem para você, tá? Porque essas pessoas, elas deram a volta por cima. É verdade que em todas elas eu coloquei o elo. Qual é o elo? Jesus Cristo. Elas abriram seus corações para Jesus e assim elas conseguiram dar a volta por cima. Mas aí você bate no peito e diz que você não quer nada com Jesus. Ok, é um direito todo seu, não estou aqui para empurrar nada pela sua goela abaixo. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. O que eu posso argumentar com você é: você consegue dar a volta por cima sem Jesus e você consegue dar a volta por cima com Jesus. Mas tem diferenças. Sem Jesus é mais penoso, você está sozinho. Você vai dar voltas e de repente vai demorar mais para dar a volta por cima. Com Jesus, você está acompanhado dele. Você tem a interferência dele naquilo que você não pode fazer. Ele entra e faz. E se você não aguentar e cair, ele te socorre e te levanta. Então tem essa diferença. Agora a decisão é sua. Eu joguei a batata quente na sua mão para você decidir. Se você quer dar a volta por cima com Jesus ou sem Jesus. É como eu disse e repito. Eu não estou empurrando Jesus sua goela abaixo. Eu só prego a palavra. O resto é com você. Porque é o Espírito Santo quem convence você do pecado, da justiça e do juízo. Agora, como é que você compra esse livro? Vamos lá. Aqui no comentário tem um link de vendas dele. Só você abrir. Se não conseguir abrir nessa plataforma, copie e cola na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google, tá? Aí lá na minha landing page você escolhe e compra o livro, tá? Ou se preferir, me chama no WhatsApp, cujo número está aí nos comentários. Você compra diretamente comigo, por lá eu tenho as promoções que eu vou te passar agora. E pelo WhatsApp você também pode me convidar para pregar na sua igreja. Só para lembrar, não cobro nada para pregar. Agora vamos aos preços. Um exemplar, R$30 mais os 20 da entrega, o Pix é de 50. Vai comprar dois? Pode misturar com os outros que eu já anunciei aqui. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo e cuide bem da sua carreira profissional. Aí vai comprar dois, sai a 50, 25 cada um mais os 20 da entrega, Pix de 70. Vai comprar três? R$70, 23,33 cada um mais os 20 da entrega, o Pix é de 90. A partir do quarto exemplar sai a 22,50. Como eu falei, pode misturar com os outros. 22,50. Um exemplo, R$90 para comprar 4, ou seja, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega, o Pix é de 110. Então, como eu disse e repito, esse livro ele é universal. Para você que é um servo de Deus, que é cristão, crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, tem bastante texto bíblico para reflexão e tem bastante histórias reais aqui para o seu crescimento espiritual, para você ver o poder de Deus que agiu na vida de cada uma dessas pessoas cujas histórias estão relatadas aqui. E para você que não tem religião, que não tem nada a ver com religião, esse livro também se comunica com você, como eu falei, traz princípios para a sua saúde emocional, para você entender que essas pessoas deram a volta por cima e você também pode dar. Como eu falei e repito, a diferença é que com Jesus é mais fácil. Com Jesus você tem uma pessoa ajudando, uma pessoa para fazer aquilo que você não consegue, para socorrer você quando você perder as forças. Essa é a diferença. E a decisão é toda sua. Então fica aqui até o final, que eu já vou entrar com a mensagem. As mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas. Não se esqueça, não sai daqui não, hein? O dinheiro nosso de cada dia. Antes de eu falar desse livro, daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. As mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas. Jeremias 14:14. Não sai daqui. Daqui a pouco eu vou postar o vídeo. Você está aqui nessa plataforma de vídeos curtos? Clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar. Clica no coração para você dar apoio e gostou do vídeo.
deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá bom? Dito isso, vamos então falar do livro. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, eu só tenho ele na versão digital na Amazon. Aí você tem duas opções. Ou você digita direto aí o site da Amazon, digita o nome do livro, vai lá e pesquisa e compra. Lembrando que ele é na versão digital. Você vai pagar na hora e vai baixar o arquivo na hora e o arquivo é todo seu. A outra opção é você comprar esse livro, é você comprar através aí do link de venda que está aí. Abre ele aí que você vai direto na landing page e compra o livro por lá. Se você não conseguir abrir, copia e cola na barra de endereço da internet, do site ou da barra de pesquisa do Google, tá? Que aí você vai abrir minha landing page para você poder comprar meu livro. Vamos lá. Esse livro foi escrito para você entender que, principalmente você que é cristão, você tem que entender que a questão do dinheiro não é só espiritual não. Porque você aprende que tudo é devorador, tudo é gafanhoto, tudo é roubador, tudo é migrador, entendeu? Tudo é devorador, você aprende isso dentro da igreja. E também aprende de forma equivocada que é a sua fidelidade ao dízimo que vai trazer prosperidade financeira para você. Então essa galera que prega essas coisas para você, eles pregam meias verdades, que todas essas coisas que eu falei, elas não são necessariamente mentiras não, tá? Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou pregador da palavra de Deus, eu jamais vou renegar aquilo que eu sei que existe espiritualmente falando, mas o que eles ensinam para você é uma meia verdade. Tudo isso que eu falei são meias verdades. Por que são meias verdades? Porque eles não ensinam para você a verdadeira prosperidade financeira. É aquela que faz você viver bem com o dinheiro que você tem, ou seja, organizar as suas finanças, você ganhar mais do que o que você gasta. Essa balança tem que estar desse jeito aqui como está a minha mão. O que você ganha tem que estar em cima, tá? Como na gangorra. E o que você gasta cá embaixo, porque nessa meiuca aqui tem que ter sobra financeira para qualquer imprevisto. Se tiver aqui no meio 0 a 0 igual o que você ganha, igual o que você gasta, qualquer imprevisto você vai ter gastos maiores do que o que você ganha. Aqui começa a sua ruína financeira. E se a sua balança já está aqui, o que você gasta é mais do que o que você ganha, aí deu ruim. Então é sobre isso que eu falo no meu livro. Todos os capítulos. Um capítulo para organizar só o que você ganha, outro capítulo para você organizar o que você gasta, um capítulo para falar sobre inadimplência, como é que você resolve se você já está inadimplente, como é que você evita. Então eu falo de tudo isso. E é isso que eu quero que você entenda, que é essa parte que esses pregadores que estão por aí não ensinam para você. Por isso que eu falei que são meias verdades. E você tem que entender a verdade completa. Que a sua prosperidade financeira ela é possível desde que você aprenda a fazer a sua parte e se organizar. Faça a sua parte, se organize, que Deus entra e faz a dele. Tá? Aí Deus entra e repreende o gafanhoto, repreende o devorador, sim. Desde o momento que ele está vendo que você está se organizando e fazendo a sua parte. Que você não está enfiando os pés pelas mãos. Mas aí você está se coçando a cabeça dizendo que ganha pouco. Beleza. Aí você vai melhorar a sua vida profissional. Inclusive eu já falei sobre isso no meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Acabei de falar do livro aqui. Só você assistir lá o vídeo para você ver o que eu falo sobre o assunto. E digo para você que uma coisa é atrelada à outra. Se você quer melhorar os seus ganhos financeiros, então você precisa melhorar a sua capacidade profissional para que você alcance essa melhoria financeira. Uma coisa está ligada à outra. Se você tem seu próprio negócio, você tem que se aperfeiçoar no negócio que você tem. Fazer treinamentos, atualizações, etc, etc, etc. Não tem jeito. Se você é CLT, você tem que estudar, melhorar para subir, para ser promovido ou buscar um emprego melhor. Se você é CLT. Se você é concursado, você tem que melhorar dentro da empresa que você está. Então, não tem para onde correr, tá? Para você melhorar de vida financeira, você tem que estudar, correr atrás, fazer sua parte, se aperfeiçoar. Você tem que se aperfeiçoar na sua carreira e você tem que organizar suas finanças. Não tem jeito. É o único caminho para você prosperar financeiramente, tá?
E é isso que eu quero que você preste atenção. É nisso que eu quero que você fique atento, tá? Então, dito tudo isso, eu desejo que você tenha uma excelente leitura e que você verdadeiramente prospere financeiramente com a leitura do meu livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Então, continua aqui que daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. As mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas, e que Deus abençoe sua vida. Vem comigo. Agora eu quero falar do meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Mas antes de eu falar do livro, você está aqui nessa plataforma de vídeos curtos, clica nesse botão para você me seguir e me acompanhar. Clica no coração para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E fica atento que eu vou entrar com a mensagem já já. As mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas. Baseado em Jeremias 14:14. Fica atento que eu vou postar já já o vídeo das mensagens aqui, tá? Vamos lá. Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Um livro escrito, inspirado por Deus em meu coração. E tudo que Deus me inspirou e me revelou através desse conteúdo, desse livro, eu estou compartilhando com você. Então eu tenho certeza absoluta que Deus vai ministrar o seu coração através de cada palavra que eu escrevi no livro. Por quê? Porque eu peguei toda a história de Sansão, desde a concepção dele até a morte. É um livro que vai ter verdades espirituais fortíssimas para você aprender. A história de Sansão, embora tenha se passado lá no Antigo Testamento, embora tenha se passado mais de 1000 anos antes de Cristo, embora tenha se passado por lá, ela ainda assim tem verdades atuais para você. Ela ainda assim tem verdades que se aplicam nos dias atuais. Ela ainda assim tem ensinamentos poderosos para você, tá? Pode ter certeza do que eu estou falando. Vai deixando o seu dinheiro reservado, porque assim que eu lançar o livro, vou divulgar bastante aqui nessa rede que você está vendo. Bastante mesmo. E também na outra plataforma vermelha de vídeos grandes. Vou divulgar bastante meu livro. Você vai me ouvir bastante falar dele. Vou apresentá-lo aqui porque eu quero sim que você compre. Eu quero sim que você cresça espiritualmente através de todo o conteúdo que Deus ministrou no meu coração, que eu vou compartilhar com você através do livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. O título por si já chama a sua atenção para muita coisa. E aí eu quero que você veja quais foram as escolhas erradas que Sansão fez ao longo da vida. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai ministrar ao seu coração verdades poderosas para contribuir para o seu crescimento espiritual. Você é cristão, você quer crescer realmente espiritualmente? Se você quer, vem comigo aqui e compra meu livro. Em breve vai estar aqui, tá? Como eu tenho dito, ele está na fase da oração, tá? Está na fase da oração. E nessa fase da oração, Deus já me mostrou a editora, já entreguei o livro para a editora. Estou aguardando a editora me retornar. E a resposta que a editora me der vai ser a resposta que Deus tem para mim. E aí eu vou compartilhar com você aqui, entendeu? Se verdadeiramente vai ser por essa editora que eu vou publicar. Então, como eu tenho dito há semanas, há meses até, tá na fase da oração. Então, uma editora Deus me mostrou. Entendeu? A gente vai fazendo as consultas. Então, uma retornou com uma proposta absurda. Eu falei, não, tô fora. Então, não é essa, já entendi. Já tem umas 3 semanas, já entendi. Não é aquela, porque a proposta pesada, inacessível. Agora eu estou aguardando a resposta da segunda. E aí é aquilo. Está na fase da oração, como eu disse e repito. Tá? Esse livro é todo ele inspirado por Deus, porque eu orei para Deus me inspirar. Deus me inspirou, escrevi, eu apresentei o pendrive com ele, com o arquivo dele em oração, tanto no monte quanto aqui na minha casa, tá? Porque oração você faz em todo lugar. Eu gosto de orar no monte quando eu posso ir por causa da minha visão. Não posso ir à noite, só dá para ir de dia, beleza. Mas se eu não posso ir ao monte, eu posso orar na minha casa, é a mesma coisa.
Deus ouve do mesmo jeito e isso serve para você também. Tá? Até porque Jesus nos ensina, quando você quiser orar, entra para o seu quarto, fecha a porta e ora. Ora em secreto, que o teu pai te vê em secreto. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então Jesus nunca estabeleceu que um lugar específico é o qual ele fala conosco. Ele fala conosco em qualquer lugar, desde que nós estejamos com nossos corações abertos e dispostos realmente a falar e ouvir, realmente a buscar, a orar. A oração é uma conversa com Deus, simples assim, não tem mistério nenhum com relação à oração. A oração é uma conversa com Deus, a gente fala, Deus responde, e a gente tem que estar disposto com o coração aberto, com a mente aberta, com o ouvido aberto, com os olhos abertos para ver o que Deus está falando, o que Deus está mostrando. É isso. Então, em breve, Sansão, o homem das escolhas erradas, aqui para você. Vai deixando o dinheiro separado, porque assim que ele sair, vou divulgar bastante aqui. Eu garanto para você que você vai gostar, eu garanto para você, garanto como leitor, garanto como escritor, que você vai gostar, que você vai ser impactado espiritualmente pelas verdades que estão nele, tá bom? Então, Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família. Desejo de antemão que quando você comprar o livro, você seja poderosamente abençoado e edificado pelo conteúdo da leitura. E continua aqui que eu vou entrar com a mensagem. As mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família e que te faça crescer espiritualmente. Vem comigo aqui. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. As mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas, em Jeremias 14:14. Você que está aqui nessa plataforma, clica aí nesse botão para você me seguir e me acompanhar. Clica no coração para você dizer que gostou do vídeo, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Agora vamos falar do combate às fake news. Eu quero falar daquela fake news que é velha pra caramba. Kit gay. Tá no mesmo pacote do que a fake news da semana passada que eu fiz o vídeo para você aqui, o da mamadeira. Só você procurar aí na playlist que você vai encontrar. Procura aí na plataforma, você vai encontrar o vídeo que eu fiz. Veio do mesmo bueiro, do mesmo esgoto, da mesma mente pervertida que criou essa fake news aí. Então vamos lá. Essa história do kit gay, ela surgiu para as eleições de 2018. Veio de uma mente pervertida, de um bueiro, de um esgoto, que queria amedrontar os crentes, para os crentes não votarem candidatos de esquerda, tá? Então essa fake news veio desse bueiro, desse esgoto da extrema direita, que queria amedrontar os crentes, e conseguiu. Em 2018 elegeram quem eles queriam, tá? E requentaram essa fake news em 2022 para de novo amedrontar os crentes. Tanto é que o candidato deles teve bastante voto entre os crentes que não buscam conhecimento, crentes que não oram, crentes que não leem a palavra, crentes que não jejuam, crentes que não fazem propósito, crentes que não pedem a Deus discernimento espiritual e sabedoria. Esse grupo de crentes que não faz essas coisas aqui foi alcançado por essa fake news que veio desse bueiro, desse esgoto da extrema direita, tá? E é por causa disso que daqui a pouco eu vou pregar as mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas, tá? Então, continuando a falar do kit gay. Essa história perversa provavelmente vai vir requentada em 2026, porque o candidato da extrema direita bebe dessa mesma fonte, dessa mesma água que sai desse esgoto, bebe dessa mesma água que sai desse bueiro, e muito provavelmente a assessoria de campanha dele vai requentar essa fake news de novo aí, para tentar amedrontar os crentes. Até porque, ao que tudo indica, algumas igrejas, alguns pastores começaram a acordar e já não vão mais ceder os palanques
para esse tipo de candidato. Não vão mais ceder palanque para ninguém. Até porque, na verdade, existe um movimento no Brasil, uma associação chamada Brasil Laico. Procura pesquisar aí. Parece, inclusive, que essa associação parece que já vai processar um pastor. Um pastor que já começou a fazer campanha. Inclusive fazer campanha fora do prazo, que está proibida a campanha eleitoral nesse momento. Ainda não está no prazo. E ele já começou na igreja dele. O pastor bolsonarista mais famoso que tem aí é gritalhão, é bocudo, é réu em vários processos. Inclusive tem um processo aí agora que ele foi colocado como réu. E de acordo com vários sites aí, há uma possibilidade. Deixa quieto. Já profetizei sobre isso. Lá nas mensagens que eu preguei sobre o sermão escatológico de Jesus, eu já entreguei profecias ali a respeito. Então vai lá que você vai saber do que eu falo. Não vou falar mais nada aqui não. Tá? Então, vamos lá. Então essa fake news aí do kit gay, uma coisa absurda. Alguém criou que o Ministério da Educação teria criado um kit para ensinar as criancinhas a serem gays. Uma coisa assim absurda, bizarra, totalmente louca. Sabe por que é totalmente louco, absurdo? É porque mesmo que isso fosse verdade, mesmo que essa coisa produzida por esse bueiro, por esse esgoto que é a extrema-direita, mesmo que isso fosse verdade, isso esbarraria na justiça, tá? Isso esbarraria na justiça. Algum pai, alguma mãe, vendo essa bizarrice, entraria com processo para isso ser removido das escolas. E esse processo, se não fosse resolvido em primeira instância, nem em segunda instância, isso ia parar no STF, que é o guardião da Constituição. A atribuição do STF, caso você não saiba, e está na Constituição, é só você procurar na internet e ler a Constituição, o STF é o guardião da Constituição. Eles iriam olhar e iam ver que essa bizarrice é absolutamente inconstitucional, porque ela fere totalmente os direitos da criança. Isso seria barrado, simples assim. Então essa mente pervertida, doente, que criou essa fake news do kit gay, essa mente que veio lá do bueiro, lá do esgoto da extrema-direita, e que criou isso, e que possivelmente vai tentar requentar isso em 2026, é tão burro, é tão burra, que eu não sei se é homem ou se é mulher, que não se ligou nesse pequeno detalhe. Eu, como pai, é porque meus filhos hoje são adultos. Meu filho tem 37, minha filha tem 31. Mas eu, como pai, meus filhos pequenininhos, e se por acaso na escola entrasse uma bizarrice dessa, eu imediatamente procuraria um advogado. Não precisaria ir longe, que meu pai é advogado. Procuraria meu pai, que é advogado, entraria com um processo simples assim, para isso ser removido. E ao ser removido, tal, isso ia criar a jurisprudência e tal, como eu falei, em caso extremo, ia bater lá no STF, que é o guardião da Constituição, e se acabar, simples assim. Então, para não ter nada disso, isso nem foi cogitado. Aí você vai me dizer, mas pode ter tido alguma mente pervertida que pode ter criado isso? Até pode. Eu até vou te dar razão. De repente, até uma mente pervertida, depravada, do bueiro da extrema esquerda, pode ter criado isso sim na mente dele. Mas isso nunca foi cogitado pelo Ministério da Justiça, isso nunca foi cogitado pelo Ministério da Educação, isso nunca foi cogitado pela Presidente da República na época. Na época essa história surgiu, a presidente era a Dilma. Isso nunca foi cogitado. Isso pode ter surgido em uma conversa de bar, sei lá, em algum bueiro da extrema esquerda. Sim, pode até ter surgido essa ideia mirabolante. Mas como eu disse e repito, isso esbarraria facilmente, isso seria derrubado facilmente na justiça. Mas, pô, fácil. Seria mais fácil do que tirar o doce de uma criança. Seria mais fácil que fazer gol no Botafogo. Pode ter certeza. Antes que você comece a falar, não sei o que do Botafogo, eu sou botafoguense, então eu posso zoar o Botafogo.
Seria mais fácil derrubar isso do que fazer gol no Botafogo. Muito mais fácil. Tá? É isso. Fica ligado que isso aí provavelmente vai aparecer de novo, essa historinha de kit gay. E fica atento aqui na próxima semana eu vou trazer outra fake news para você aqui, para você ficar ligado. Tá? O tema vai ser: Lula vai fechar igrejas? Então, você quer saber? Próxima semana vou falar dessa fake news aqui. Fica atento que vai ser uma série. E se você quiser conferir, tem textos bíblicos aí para você conferir sobre a questão das fake news, tá? A Bíblia condena, tá? E você que é crente, principalmente, você que tem mania de compartilhar o que você vê, ó. O WhatsApp da tia Maricotinha não tem informação que presta, não. O Telegram da tia Coralina também não tem nada que preste ali para você compartilhar. O Facebook do vovô Adamastor também não tem nada que preste ali para você compartilhar, não. É tudo fake news. O X, antigo Twitter do tiozão do pavê, também não tem, não. Tá? O Instagram do vovô Venâncio também não tem, não. Então tu fica ligado. Quer saber se a notícia é verdadeira? Tem vários sites. Tem boatos.org, tem o Fato Fake, tem um específico do governo. Só você procurar na internet você vai encontrar. Então você vai lá, começa por lá. Qualquer um desses sites, para você saber se a notícia é verdadeira ou mentirosa. Começa por aí. Lembra dos 3 filtros de Sócrates sobre os quais eu já falei anteriormente. Se quiser rever, procura aí na plataforma, você vai encontrar os vídeos. Quais são os 3 filtros de Sócrates? Verdade, bondade e utilidade. Se não passa em nenhum dos 3 filtros, descarta e joga fora. Simples assim. Então fica ligado, próxima semana eu vou falar mais sobre o combate às fake news. Vou trazer mais uma fake news, tá? Fica ligado que essa galera que está lá no bueiro e no esgoto da extrema-direita vai trazer de novo, vai requentar de novo fake news. Tá? Porque a todo custo eles vão tentar emplacar o candidato deles. Como não conseguem emplacar num debate de ideias, porque o cara não tem ideias, o cachorrinho da minha filha, o Peter, é mais inteligente do que esse candidato que vem aí. Tá? Pode ter certeza. Se botar o Peter do lado desse candidato que vem aí, o Peter, o cachorrinho da minha filha, é mais inteligente. Já dei o meu recado. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Agora eu vou entrar com o conteúdo da mensagem. As mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas. Abra sua Bíblia em Jeremias 14:14. Você que está aqui nessa plataforma de vídeos curtos, clica aí nesse botão para você me seguir, para você me acompanhar. Clica nesse coração para você dizer que gostou do vídeo. Deixa o seu comentário, tá bom? Um comentário legal, grande, de preferência, tá? E deixa também o seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembra de outra coisa muito importante. Aqui você sabe que os vídeos são curtos. Olha a hashtag para você saber se você está na parte 1, parte 2, parte 3. Assista na sequência. Do lado do título do vídeo tem um númerozinho também para você saber se é o vídeo 1, 2, 3. Assista na sequência para você entender o conteúdo da mensagem, tá bom? Para que você seja alimentado e edificado. Assista o vídeo com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, para que você verdadeiramente seja alimentado e edificado pela palavra de Deus. Deixa Deus falar com você, deixa Deus falar ao seu coração, deixa Deus falar na sua vida. Sim, em nome de Jesus, tá? Abra sua Bíblia. Jeremias 14:14. As mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas. A partir de agora, então o Senhor me disse: esses profetas estão anunciando mentiras em meu nome, porque eu nunca enviei nenhum deles, nem entreguei qualquer mensagem a eles, nem falei com eles. As visões que eles anunciam
são falsas, são pura ilusão. Suas profecias são adivinhações inventadas por suas mentes. Que Deus abençoe poderosamente essa palavra e que ela se faça viva, presente e real nos nossos corações. A gente vai fazer a mudança aqui para voltar para a Bíblia Online. Aparece essa praga do inferno, com esse som maldito aqui anunciando propaganda. Está repreendido em nome de Jesus. Mas enfim, eu não vou editar nada não. Eu até poderia editar para não aparecer isso. Mas, como eu disse, e repito, já disse várias vezes, aqui eu estou em um púlpito. É exatamente como se eu estivesse na igreja. Então não tem por que eu editar nada. Na igreja tem imprevisto. De repente uma microfonia, o som apita. Ou de repente some o som. Ou de repente passa uma criança. Embora tenha pregadores aí que fazem todo um teatro. Você não sabe, mas eu já vi. Já estive em igreja que o pregador prega e ele manda recolher as crianças, botar as crianças escondidas, socadas. Isso é inadmissível. Você está na igreja. É bem verdade que os pais têm que tomar conta dos filhos. Tudo bem, mas não precisa o pregador fazer esse teatro todo, não. Então essas coisas acontecem no púlpito da igreja, acontece aqui também. A diferença é que eu estou na minha casa. Mas, então eu não vou editar nada não, tá? Que é para você ver a verdade que eu falo, a verdade que Deus tem para falar, tá? Então vamos lá. Para você entender, as mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas, Jeremias 14:14. Esse texto é um verso que está dentro de um contexto no qual Deus revela a Jeremias que aquele monte de profeta que tinha na época dele estava tudo profetizando coisa que Deus nunca falou. Mas para você entender todo um contexto, quero falar primeiro sobre Jeremias. Jeremias é um profeta de Judá, filho de um sacerdote chamado Ilquias. Jeremias ele era um cara que estava sendo preparado para ser um sacerdote também. Mas Deus tinha para ele o chamado de profeta. E ele foi levantado como profeta num período de total decadência moral, espiritual de Judá. Não financeira ainda não. Tá? Eu vou te explicar agora o porquê que eu fiz esse comentário sobre financeira ainda não. Porque para você entender todo um contexto. Aqui nós estamos falando ainda de um reino dividido. Já falei sobre essa história do reino dividido. Começou com a idolatria de Salomão, mas Deus, por consideração a Davi, avisou a Salomão que a divisão aconteceria no reinado do sucessor de Salomão, ou seja, Roboão. Mas como Deus havia prometido a Davi que nunca faltaria um descendente de Davi no trono, então o que aconteceu? Quando Jeroboão se rebelou e tomou o reino de Israel das mãos de Roboão, ele se tornou rei de Israel. Só que duas tribos não concordaram com a liderança de Jeroboão. Permaneceram fiéis a Roboão, ou seja, Judá e Benjamim. Então daí surgiu a divisão dos reinos. Israel ao norte, 10 tribos, Jeroboão rei, Judá ao sul, 2 tribos, Roboão como rei. Aqui em Judá, todos os reis eram descendentes de Davi, como Deus havia prometido ao próprio Davi. E Jesus é um descendente de Davi. Lembra do louvor? Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Pois é. Então havia uma promessa que o Filho de Deus, Jesus, seria um descendente direto de Davi, seria gerado por uma virgem, como foi dito ao profeta Isaías. E o José, o pai terreno de Jesus, ele era o descendente direto de Davi. Entendeu o contexto? Então, profetas anteriores a Jeremias já haviam alertado a Judá, que era para Judá se converter dos seus maus caminhos, que Judá estava desviada dos caminhos do Senhor. Quais foram esses profetas? Posso falar de Isaías, posso falar de Miqueias. 2 exemplos de profetas levantados em Judá para alertar o povo. Houve outros, mas esses 2 foram os principais, cujos livros estão na Bíblia. Aí no reino de Israel,
Foram levantados profetas como Oséias, Amós. Apesar de Amós ser natural de Judá, ele foi enviado por Deus para profetizar a Israel as mesmas coisas. Israel desviada dos caminhos do Senhor, coisa e tal, blá, 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 blá. Israel, 100 anos antes dessa época aqui de Jeremias, já havia sido capturada pela Assíria. A Assíria já havia invadido Israel e tomado Israel, levado o povo cativo, coisa e tal. Aqui em Jeremias, vamos entrar agora, Jeremias estava avisando ao povo de Judá: olha, Babilônia vai invadir, vocês vão ser levados cativos, coisa e tal, blá, blá, blá. Como Judá financeiramente ainda estava bem, Jeremias foi avisando, ia ter fome e tal, o negócio ia ficar ruim. Aparentemente, Jeremias era o falso profeta. E Jeremias, só para falar mais uma coisa para você entender, Deus levantou Jeremias para um ministério muito árduo, muito pesado. Tanto é que Deus deu uma ordem expressa para ele, que ele não poderia casar. E essa ordem foi dada somente a ele, antes que você comece a deturpar as coisas, tá? Deus nunca proibiu nenhum crente de casar. Deus nunca proibiu nenhum profeta de casar. Deus nunca proibiu nenhum pastor de casar. Deus nunca proibiu nenhum pregador da palavra de Deus de casar. Celibato para Deus é opcional. No caso de Jeremias foi obrigatório. Deus falou para Jeremias primeiro que o ministério dele seria pesado e que não havia em Judá mulher à altura para ele acompanhar o ministério dele, seria um ministério pesado e sofrido. Você procura que está em Jeremias 16, se não me falha a memória, essa conversa de Deus diretamente com ele. Como eu disse, é com Jeremias. Tanto é que Oséias era casado, Deus mandou inclusive ele casar com uma prostituta. Mas deixa quieto que eu vou pregar sobre isso à parte em outra ocasião. Isaías era casado, a esposa dele também era profetisa. Ezequiel era casado, e para Ezequiel Deus deu uma ordem pesada também. Quando ele ficou viúvo, Deus mandou ele para não chorar. Tipo, não chora e vá profetizar. Deus proibiu Ezequiel até de chorar e de vivenciar o luto, porque em cima da morte da esposa dele, Ezequiel ia profetizar para Israel, que Israel não poderia chorar também não. Aqui já tinha rolado a reunificação, porque quando Babilônia tomou Judá, Babilônia era o exército mais poderoso do mundo, invadiu a Síria e acabou nessa brincadeira unificando Israel e Judá novamente, em um reino só, para você entender como é que a reunificação aconteceu. Babilônia saiu invadindo tudo, depois tomou Judá, tomou a Síria e tal, eles eram o exército mais poderoso do mundo. Enfim, agora voltando para Jeremias. Então Jeremias teve um ministério pesado, por isso ele recebeu essa ordem para não casar, e as profecias que ele entregou, num primeiro momento, pareciam falsas, parecia que ele era o falso profeta. Aí em Jeremias 14, Deus se revela e diz que os outros lá que eram os falsos profetas, os outros eram que estavam mentindo. E eu vou reler esse texto aqui para você, Jeremias 14, para você entender como é que Deus começou a testificar no coração de Jeremias que ele sim era quem estava profetizando verdadeiramente em nome do Senhor. Vamos reler. Então o Senhor me disse: esses profetas estão anunciando mentiras em meu nome, porque eu nunca enviei nenhum deles, nem entreguei qualquer mensagem a eles, nem falei com eles. As visões que eles anunciam são falsas, são pura ilusão. Suas profecias são adivinhações inventadas por suas mentes. Aí vamos lá, para você saber, para você entender. Isso acontece hoje, muita coisa. Em 2026, estamos gravando essa mensagem na manhã de sexta-feira, 8 de maio de 2026. Isso continua acontecendo. Lembrem do que eu preguei aqui no sermão escatológico de Jesus, que um dos sinais de que a volta de Jesus está próxima é o surgimento e a proliferação dos falsos profetas. E nós estamos vendo eles com força aí.
Vamos trazer novamente esse texto de hoje para o que aconteceu no Brasil em 2022. Vamos lá. E os vídeos estão na internet. Muitos falsos profetas em 2022 foram levantados por Satanás, foram levantados pelo bueiro, pelo esgoto da extrema-direita, para dizer que o Bolsonaro seria reeleito. Tudo com o objetivo de enganar os crentes. Faço questão de dizer e repito, se você que é cristão, que é evangélico, é meu irmão em Cristo, porque eu sou cristão, eu sou evangélico também, eu não sou desigrejado não. Sou evangélico, sou cristão também, faço parte de uma igreja. Infelizmente eu estou mais ausente do que eu gostaria por questões financeiras. Eu congrego um pouco longe de onde eu moro, eu dependo de transporte para poder estar, de Uber. Mas enfim, isso é uma questão pessoal que em breve eu hei de resolver em nome de Jesus. Mas eu sou cristão, sou evangélico, congrego em uma igreja, não sou desigrejado não. Vou deixar bem claro aqui para você. Mas você que é meu irmão em Cristo, que é evangélico, se você quer ser enganado, é com você. Agora você tem a oportunidade de buscar em Deus o discernimento espiritual e a sabedoria, tá? Para você entender que o bueiro e o esgoto da extrema-direita, em 2022, levantaram esses falsos profetas para dizer que o Bolsonaro seria reeleito. Criaram umas coisas assim absurdas na época. E foram todos desmascarados com a eleição do Lula desmascarou todos eles. Deus foi logo dizendo, eu não estou nisso. E a forma mais visível que Deus mostrou que ele não estava no meio desses falsos profetas, que ele elegeu o Lula. Ele permitiu que o Lula fosse eleito. Simples assim. E contra fatos não há argumentos. Você pode se debater, revirar os olhos, mas você não tem como discordar disso. As profecias estão aí na internet. Eu falei semana passada e vou repetir. O Malafaia chegou a orar amaldiçoando o Lula no debate. E tudo que ele profetizou lá, amaldiçoando o Lula, aconteceu com o próprio Bolsonaro. Foi o próprio Bolsonaro que ficou todo confuso no debate lá. O Lula arrebentou com ele no debate. E com certeza o desempenho do Lula no debate foi fundamental para ele ganhar a eleição. Bolsonaro ficou atordoado, chegou a pedir voto para si mesmo como deputado federal. O vídeo está aí na internet, para você ver que ficou todo atordoado. Tudo aquilo que o Malafaia desejou para que acontecesse com o Lula, aconteceu com o Bolsonaro. Quem é o falso profeta aí? Tá aí o vídeo. Não estou fazendo acusação falsa nenhuma contra ninguém, o vídeo está aí. E o Edir Macedo, que falou que o Deus dele era diferente do Deus da esquerda, e fez questão de colocar quem é o Deus mais poderoso, se o Deus dele ou o Deus da esquerda. Que no caso o Deus dele, segundo ele, elegeria o Bolsonaro. Cara, quem é o Deus do Edir Macedo eu não sei, mas eu posso garantir que não é o Deus da Bíblia, o Deus que eu creio e o Deus que eu creio que você crê. Meu irmão em Cristo, eu creio que você crê no mesmo Deus que eu, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus soberano, o Senhor, o Todo-Poderoso, que jamais se curvaria para Edir Macedo, nem para Silas Malafaia, nem para mim, nem para você. Então, e aí? Aí o Deus da esquerda elegeu o Lula, e aí? Ele desafiou, passou vergonha. Então está aqui Jeremias alertando sobre isso, e isso acontece, e provavelmente nessas eleições de 2026 pode aparecer algum profeta sem noção aí, usado pelo Satanás ou financiado pelo bueiro, pelo esgoto da extrema direita, para de novo levantar profecias, para dizer que o candidato deles pode ser eleito e blá blá blá. Olha, o Brasil é uma nação que está sob, eu não sei se é a direção de Deus ou o juízo de Deus. Não vou aqui me atrever a dizer que está sob o juízo de Deus. Acho que ainda não. Mas eu acredito, sinceramente, que a mão de Deus já está começando a agir no meio das igrejas.
a quantidade de escândalos que está surgindo é uma das formas que Deus está dizendo que Ele está, sim, sacudindo a árvore, que é a Igreja Evangélica Brasileira, e os frutos podres estão começando a cair. A quantidade de escândalos está cada vez maior. Lembrem da série de mensagens que eu preguei lá sobre o sermão escatológico de Jesus, e ali eu também falo que é um dos sinais do fim dos tempos, a quantidade de escândalos que surgiria. Jesus avisou que surgiriam muitos escândalos, surgirão. E eu tenho feito vários bônus aqui sobre o sermão escatológico de Jesus. Já fiz 3 ou 4, além das 7 mensagens que eu preguei, da série Sermão Escatológico de Jesus, eu já trouxe 3 ou 4 bônus com escândalos específicos que surgiram depois da mensagem que eu preguei. E surgirão mais, com certeza surgirão mais. Não estou jogando praga. Tá? Não estou jogando praga. Surgirão mais. Disse e repito. Em breve vai ter um pastor grande, poderoso, preso. Será um escândalo pesadíssimo para a Igreja Evangélica Brasileira. Mas será para que você, meu irmão em Cristo, entenda que Deus está no controle de tudo. Que Deus está sacudindo a árvore. E os frutos podres já estão caindo. Tá? Algumas igrejas já estão querendo pular fora dessa questão da política. Porque elas já viram que, primeiro, estão perdendo dinheiro. A arrecadação delas caiu. Por que caiu? Porque a quantidade de membros diminuiu. Por que caiu? Porque aumentou a quantidade de desigrejados. Segundo o censo do IBGE, são 10 milhões de desigrejados. Isso pesa. 10 milhões de desigrejados juntos formam a segunda maior denominação evangélica do Brasil. Só perde para a Assembleia de Deus. É muita gente. É muito desigrejado. E infelizmente isso tende a aumentar. Porque as pessoas estão ficando mais conscientes, estão questionando mais, porque os escândalos estão aparecendo toda hora. Os falsos profetas são um motivo de vergonha para nós. E eles continuam aparecendo. Não somente para falar de política, mas para falar de tantas coisas. É possível que eu esteja falando com você agora, meu irmão, minha irmã, que você tenha sido vítima de um falso profeta, de uma falsa profetisa. É bem possível. Se isso aconteceu com você, pode testemunhar aqui no comentário se você quiser. Se você achar que deve também, tá? Que você foi vítima de um falso profeta ou de uma falsa profetisa. Você pode testemunhar se você quiser, aí no comentário. Eu já contei isso semana passada aqui. É uma vergonha, mas infelizmente isso acontece. Mas acontece muitas vezes por nossa culpa. Porque a Bíblia também nos dá amparo para nós buscarmos. 1 João 4,1. Nós buscarmos discernimento de espírito, para sabermos discernir os espíritos, saber se provém de Deus. Vamos ler o texto de novo aqui. O texto por si ele já fala pra caramba. Então o Senhor me disse: esses profetas estão anunciando mentiras em meu nome, porque eu nunca enviei nenhum deles, nem entreguei qualquer mensagem a eles, nem falei com eles. As visões que eles anunciam são falsas, são pura ilusão. As suas profecias são adivinhações inventadas por suas mentes. Gente, é muito forte isso. Meu irmão, minha irmã, isso é muito forte. E deixa eu falar para você outra coisa que me veio agora aqui, que Deus vai trazendo a mensagem. Como eu disse para você, eu não faço esboço. Aqui o que eu estou lendo é a Bíblia. É a Bíblia online. Eu não faço esboço para pregar. Eu prefiro ficar à vontade para que Deus possa me usar. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já viu aí que vários desses falsos profetas dizem que foram arrebatados e levados ao inferno, e chegando lá viram fulano, beltrano, cicrano. Eu estudo teologia e ontem nós tivemos a nossa última aula, ontem 7 de maio de 2026, tivemos a nossa última aula sobre batalha espiritual. Foi um módulo que nós concluímos ontem. Então, o pastor trouxe
na aula, uma dessas falsas profetas que tem por aí, que disse que foi levada 23 vezes ao inferno, chegou lá, viu não sei quem, viu mais não sei quem lá. Não vou falar os nomes aqui porque eu não quero aqui afrontar ninguém, não é meu objetivo aqui não, tá? Mas eu já preguei sobre esse assunto e vou repetir, tá? Teologicamente falando, nessa hora não há ninguém no inferno, não há ninguém no céu. Ah, como assim? O que aconteceu com quem morreu? Quem morreu está no Hades, que é o estágio intermediário, aguardando o julgamento de Deus. A Bíblia é muito clara a respeito. É só você ler a parábola de Rico e Lázaro. Lázaro estava num lugar do Hades que não se comunicava com outro lugar, onde estava o rico. E o rico pedia água e não tinha como. E o rico pedia para alguém avisar aos familiares dele, e onde ali Deus falou que não, porque lá já tem os profetas avisando. Ou seja, aqui na terra já tem os profetas avisando. Então o que acontece? Quem morre sabe. A pessoa que morreu, ela sabe para onde ela está indo, porque onde ela está agora, ela está antevendo que a alma dela está indo ou para o céu ou para o inferno. Ela já sabe, mas o mundo todo vai saber no grande dia, que é aquele dia que está escrito lá em Apocalipse. Aí sim, todo mundo vai saber no grande dia. Haverá o julgamento. Venha bendito, afaste-se maldito. E aí sim vai se abrir o inferno para ser lançado lá. Satanás, a besta e o falso profeta. Está em Apocalipse, isso é bem claro. É isso que eu quero que você entenda. Então, nesse momento, essa pessoa, não sei se ela tomou um chá do Santo Daime, eu não sei se ela tomou chá de cogumelo, ou se simplesmente ela criou essa fantasia, como o texto aqui, como Jeremias fala. Adivinhações produzidas pelas mentes deles. Dizer que fulano... Isso tudo também de acordo com as convicções pessoais. Já teve uma que disse que chegou lá no inferno, viu um monte de mulher de cabelo curto, porque na cabeça dela a mulher não pode cortar o cabelo, porque o cabelo é um véu. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. O que existe na Bíblia é que era uma tradição das mulheres das mulheres hebreias manterem o cabelo grande. Mas não está em nenhum lugar da Bíblia que a mulher deve ou não deve cortar o cabelo. Isso é a decisão pessoal. Também não tem em nenhum lugar da Bíblia que a mulher deve ou não deve pintar a unha. Não tem em nenhum lugar da Bíblia proibição da mulher usar maquiagem ou não. Eles deturpam aquele texto onde Paulo fala sobre os enfeites, coisa e tal. Só que o que Paulo fala ali é que a prioridade da mulher deve ser a beleza de Cristo se manifestar nela. Ele não disse que a mulher não pode usar nenhum tipo de enfeite. O que ele disse é que a prioridade é a beleza de Cristo nela. É diferente. É bem diferente o contexto. Mas, como as pessoas gostam de interpretar o seu bel prazer, aí criam essas falsas doutrinas aí. Não há em nenhum lugar da Bíblia nenhum tipo de proibição. O que existe é o bom senso, sobre o qual eu falo, inclusive, no meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Falo disso, inclusive, lá. Que a mulher e o homem devem ter cuidado na forma de se vestir para trabalhar, até para ir para a igreja também, para tudo, né? Deve ter bom senso. Eu falo é disso, bom senso. A Bíblia fala de bom senso, de equilíbrio. Então, aí vai de acordo com as convicções pessoais do falso profeta, que supostamente é arrebatado a um lugar que supostamente na cabeça deles é o inferno. Aí o que não gosta de rock, chega lá e vê um monte de roqueiro que morreu. Então, tipo assim, é algo assim bizarro, absurdo, né? Mas é como Jeremias falou. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Faço questão para que isso fique bem gravado na sua mente e no seu coração. Então o Senhor me disse: esses profetas estão anunciando mentiras em meu nome, porque eu nunca enviei nenhum deles, nem entreguei qualquer mensagem a eles, nem falei com eles. As visões que eles anunciam são falsas, são pura ilusão. Suas profecias são adivinhações inventadas por suas mentes. Ô Jesus, está repreendido. Está repreendido. Então, voltando aqui novamente aqui para o conteúdo da mensagem.
Nós temos aí muitos falsos profetas, como eu já disse, não somente falando de política, como já mostrei para você aqui, mas também sobre tudo que é assunto. Eles usam táticas. Existe até um aplicativo aí, eu vi um vídeo outro dia, existe um aplicativo que esses caras baixam e através desse aplicativo eles conseguem obter até o CPF da pessoa, uma coisa assim de outro mundo. Mas como a internet ela é bastante evoluída, tanto para o bem quanto para o mal, então existe até um aplicativo. E esses caras usam esse tipo de aplicativo. Essas lives de revelação que tem aí, são provas vivas disso. Eles, através dessas lives de revelação que tem aí, que você, crente, muitas vezes cai nesse papo furado, porque eles não entregam nada de graça. Você vê que eles botam o Pix lá. Ah, para entregar, manda o Pix para mim. Pô, que conversa é essa? Você cai nessa, meu irmão? Você cai nessa, minha irmã? De fazer Pix para esses caras te entregarem a profecia? Te entregarem uma revelação? Deixa de ser otário, meu irmão. Com todo respeito. Deixa de ser otária, minha irmã. Com todo respeito, com todo carinho. A palavra de Deus já é a revelação completa que você tem. Assista pessoas sérias pregando a palavra. Não sou só eu, não. Eu sou homem sério. Tenho defeito? Pra caramba. Muito defeito. Tem. Claro que eu tenho. Sou perfeito, não. Não pago de santo, não. Eu não pago aqui de santarrão, não. De bonzão, de puritano, não. De gostosão, o supra-sumo da espiritualidade. Não, tenho defeito pra caramba. Mas eu sou um cara sério. Eu busco a direção de Deus para fazer as coisas. E tem muitos iguais a mim na internet. Tem muitos iguais a mim nos cultos das igrejas, tá? Peça discernimento a Deus que você vai identificar quem prega em nome de Deus e quem não prega. Peça direção a Deus. 1 João 4,1, já falei e repito. Ele vai dar a você o dom de discernimento de espírito, para que você possa identificar quem prega em nome do Senhor e quem não. Se baseia em Atos 17, do 10 ao 12, os crentes de Bereia, examine nas escrituras se o que as pessoas pregam está baseado nas escrituras ou não. Então, essa galera das lives, das revelações e de uns púlpitos que tem por aí também, eles usam isso aí, esse aplicativo. Aí revela o teu CPF, tua identidade. Eu não sei com que finalidade, mas eles revelam essas coisas. Mas não é Deus que usa eles, não. Mas nunca foi, nunca será. No tempo de Jeremias, obviamente, não tinha a tecnologia que tem hoje. Mas ele fala aqui das visões, né, que são falsas e tal, são pura adivinhação, são pura ilusão. Ele fala disso aqui. Então, muitas dessas profecias são pura adivinhação. Você quer ver? Eis que eu digo para você, eis que eu digo que tem alguém aí na internet tem vários. Tem alguém aí que vai receber agora, um papel vai ser assinado. Você vê isso aí direto, na internet, nas igrejas também. Caramba, quase todo mundo na vida tem algum papel para ser assinado. Pode ser um contrato de trabalho para CLT, pode ser uma convocação para um concurso público, você passou, pode ser um contrato para sua empresa, você que é empresário, empreendedor, pode ser um contrato de aluguel para você que está procurando casa, ou de um financiamento habitacional, pode ser um contrato de abertura de conta, pode ser um documento de uma finalização de um divórcio, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, enfim, motivo é o que não falta para ter papel. Todo mundo praticamente tem algum papel aí para sair. Em alguma situação. Todo mundo tem. É muito raro alguém que não tenha nenhum papel. Então isso é muito vago e você ainda cai nisso. Pura adivinhação. Vou te dar outro exemplo. Eis que eu vejo alguém vai receber uma porta. Caramba, se eu estou aqui na internet e mando uma dessa, vai cair para alguém. É igual a astrologia. O cara dá um chute lá. Não vou nem desmerecer a questão da astrologia, não. Não estou entrando nessa vibe aí, não. Mas se ele bota lá,
que o signo de Aquário supostamente é o signo que me rege, que eu nasci no dia 3 de fevereiro, supostamente eu seria um nativo de Aquário. Então ele bota lá que hoje não sei o que vai acontecer. Pô, em algum lugar da face da Terra, alguém que é supostamente nativo de Aquário vai ser contemplado com aquilo que está ali. Pô, é pura adivinhação. E tem essa adivinhação gospel aí. Poxa. Alguém vai receber algum papel, alguém vai receber alguma chave, alguém vai ter alguma porta aberta em algum canto da terra. Alguém vai encontrar a pessoa amada. Pô, cara, eles fazem isso aí direto na internet. Você não vê, se você for muito, com todo respeito, muito burro, muito burra, muito otário, muita otária, mas com todo respeito eu estou falando isso para você. Mas eu estou usando essas palavras um pouco mais fortes porque eu quero que você entenda. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Por isso que eu me sinto totalmente à vontade para pregar. Por isso é que eu não recebo para pregar. Por isso que eu não cobro para pregar. Não aceito dinheiro para pregar. Primeiro porque Deus já me abençoou com 34 anos de trabalho que me proporcionaram uma aposentadoria digna. E como eu pensei, me planejei para minha aposentadoria, eu também fiz a minha previdência complementar na época. Então, eu tenho também meu rendimento da previdência complementar, o qual eu recomendo para você. No meu livro Dinheiro Nosso de Cada Dia eu falo sobre isso lá. Então, além de você contribuir para o INSS, contribua também para um plano de previdência complementar. Procure seu banco. Eu fiz isso, hoje, graças a Deus, eu desfruto. Então, eu me recuso, então eu não cobro para pregar. E por falar nisso, se você quiser me convidar para pregar, tá aí no comentário tem meu WhatsApp. Como eu disse, eu não cobro para pregar. E por eu não cobrar para pregar, eu me sinto totalmente independente. Eu não tenho rabo preso. Então eu posso falar aquilo que Deus manda falar. Se eu recebesse para pregar, eu ia ter que me calar em certas situações. Para quê? Para eu não fechar portas futuras para mim. Do jeito que eu prego aqui, eu sei de antemão que vai ter pastor que nunca vai me convidar. Isso eu sei. Porque do mesmo jeito que eu sei, esse pastor, essa pastora que nunca vai me convidar para pregar, ele também sabe que Deus pode muito bem me usar no púlpito e trazer uma mensagem que eles não vão se agradar, não vão gostar, porque eles sabem que Deus vai me usar. Então tem uns que eu sei que jamais vão me convidar para pregar. Ah, tudo bem, eu estou bem com isso. Estou bem com isso. Outros me convidam. Eu estou bem com isso. E toda sexta-feira eu estou aqui na internet pregando a palavra de Deus. Eu estou bem com isso. Entendeu? Porque eu estou com minha consciência limpa. Eu durmo em paz. Eu não cobro 3 mil, 4 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil. Você quer saber quanto o seu pregador de estimação cobra para pregar? Você que é crente, idolatra fulano, beltrano, cicrana, pesquisa na internet o nome que você pensou. Pesquisa que você vai encontrar. Tem a tabela de preço deles aí. Um cobra 3 mil, outro cobra 5 mil, outro cobra 8 mil, cobra 25 mil e por aí vai. Pesquisa aí que você vai encontrar. Não vou ficar falando o nome de ninguém aqui não. Pesquisa aí que tem. Você vai encontrar. São os falsos profetas de hoje. Porque eles entregam coisas que Deus nunca revelou a eles. Onde que Deus vai se revelar a eles? A partir do momento que eles recebem para pregar. Deus vai se revelar a eles onde? Deus já se ausentou. Deus já se ausentou da vida desses pregadores que estão aí. Esses que compram para pregar. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Deus já se ausentou. Por misericórdia, acontecem conversões quando eles pregam. Mas isso é soberania de Deus. Não é minha nem sua. É soberania de Deus. Deus pode muito bem usá-los como chafariz. Chafariz, ele não produz água. A água vem de algum lugar, passa por ele e sai. Mas quem é convertido,
Jesus diz que é a água da vida, né? Rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus foi quem falou. Rios de água viva fluirão do seu interior, não é? Não está escrito isso? Pois é, essa é a diferença. Esses que estão por aí, que cobram, são chafariz. A água vem de fora, passa por eles e sai, porque Deus é soberano. Mas eles vão prestar conta diante de Deus. Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então, o que eu estou falando, estou mostrando na Bíblia para você. Tá? Então, os falsos profetas que tem por aí, que produzem mentiras, eles estão atuando com toda a força no século 21. Então, já deu o exemplo da política, já deu o exemplo desses aí que supostamente são arrebatados indo para o inferno. Mas é interessante que ninguém é arrebatado indo para o céu para ver quem está lá. Interessante. Mas isso é para ganhar dinheiro de vocês. Aí eles botam isso na internet, pedem Pix. Eu falei da live das revelações, está aí, ó. Isso está proliferando que nem câncer. Está proliferando que nem piolho. Está proliferando que nem piolho isso aí. As lives das revelações. Pois é. São mentiras produzidas pelos falsos profetas. Aí eles botam o pixinho deles lá, você vai que nem um bobo, que nem um otário, que nem uma boba, que nem uma otária, contribui. Eles não trabalham, ficam o dia todo nessa aí. Cara, eu sou aposentado. Se eu quisesse fazer isso com vocês, eu estaria bem de vida pra caramba. Imagina, eu aposentado. Além de eu ganhar o meu, eu sou aposentado. Eu já ganho o meu. Mas se eu quisesse me locupletar às custas de vocês, eu aposentado tenho todo o tempo para produzir vídeo aqui, produzir uma live da revelação, botar uma trilha sonorazinha aqui, que eles botam, para emocionar vocês. Fácil, fácil, fácil enganar vocês. Fácil, fácil. Eu falaria umas línguas estranhas inventadas aqui, mole, 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 mole. Posso fazer o teste aqui. Se eu fizer o teste agora aqui, o de bandarabandaia chamarara de comanai, o de canta labachúria, de comanai, o blá 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 de bisolove, ao que no meio do programa. So, blá 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 blá, sendo live, not fear, tomorrow heaven. Nisso tudo aqui que eu falei, do Decanta Labachur, de Camaná, e botei várias músicas do Urbidiz aqui. Títulos de várias músicas do Urbidiz, vocês de repente nem perceberam. Nessa língua estranha para mostrar para você, eu não treinei, eu improvisei aqui na hora. Mas se eu treinar e improvisar, vou enganar um montão. Mas não vou enganar nunca a Deus, como essa galera que está aí. A Deus eles não enganam. E com Deus eles vão se acertar. Querendo eles ou não, em algum momento com Deus eles vão se acertar. Todos eles. Os que cobram para pregar, os da live da revelação, os que se submetem ao bueiro e ao esgoto da extrema direita para falar de política, para profetizar sobre política. Todos eles vão se acertar com Deus, querendo eles ou não. Todos vão dar conta diante de Deus, querendo eles ou não, gostando eles ou não. Essa é a verdade. Bem, dito tudo isso, eu vou ler mais uma vez e vou finalizar, tá? É isso. Então o Senhor me disse: esses profetas estão anunciando mentiras em meu nome, porque eu nunca enviei nenhum deles, nem entreguei qualquer mensagem a eles, nem falei com eles. As visões que eles anunciam são falsas, são pura ilusão. Suas profecias são adivinhações inventadas por suas mentes. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, com todo respeito a você, independentemente da religião que você tenha ou não tenha, independente da crença que você tenha ou não tenha, busque em Deus a direção para tudo na sua vida, tá? Porque Ele provê tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o criador de tudo.
Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Soberano. Jeová Jireu, Deus da provisão, Jeová Rafa, o Deus que cura, El Elyon, não há outro como ele. Jeová Chamar, aquele que está sempre presente. É isso que eu quero que você entenda. Essa é a verdade que eu quero que você entenda. Independentemente da sua crença, existe um Deus Todo-Poderoso. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O ateu, o crente, o católico, o espírita, o kardecista, o umbandista, o candomblecista, o agnóstico, o budista, o Hare Krishna, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem para onde correr. Isso é uma verdade bíblica inquestionável. Então, a verdadeira profecia já está revelada na palavra rema, palavra revelada. Todo aquele que profetiza tem que estar baseado na palavra. E outra, só para você saber, profecia entregue, ela não é profecia miojo, não. Não é, Deus não trabalha como o gênio da lâmpada, não. Esfrega a lâmpada, o desejo é concedido imediatamente. Não, existem profecias que vão acontecer daqui a algum tempo. Tem profecias de Daniel que ainda não aconteceram. Profecias de Daniel que ainda não aconteceram. Várias profecias que Jeremias entregou, ele não viu acontecerem. Elas se concretizaram depois da morte dele. Tá? Isaías, 700 anos antes de Jesus, foi levado a ver Jesus crucificado. Aquele texto que alguns interpretam que Jesus não era bonito, aí ficam dizendo que Jesus era feio, não sei o quê. Cara, Isaías estava sendo levado em profecia, vendo Jesus crucificado, o Jesus que foi espancado pelos guardas, espancado por aqueles soldados. Então ele viu sim o rosto de Jesus deformado, mas pela surra que Jesus levou. Parece chocante o que eu estou falando, mas sim, Jesus foi espancado. O filme Paixão de Cristo mostra isso. É o mais próximo da realidade que está na Bíblia. Jesus foi crucificado nas mãos e nos pés. Ele só não teve as pernas quebradas porque o profeta Isaías disse: nenhum osso dele seria quebrado. Jesus morreu antes, para que se cumprisse a profecia dada a Isaías. Porque a prática lá era essa: para o cara morrer logo, eles iam lá e quebravam as pernas dos caras, para os caras sangrar até morrer. Mas com Jesus não fizeram. Jesus morreu antes. Então a perversidade era muito grande. A crucificação, a pior forma de morte, uma das piores, ou a pior, sei lá. Então foi essa visão que Isaías teve de Jesus. Mas ele não viu acontecer. Ele viu 700 anos antes em profecia. Tá? Então existem... Mas como é que você vai descobrir se um profeta entregou algo para você que ainda não aconteceu? Se ele falou a verdade em nome de Deus? Como eu falei e repito, 1 João 4,1, peça a Deus discernimento de espírito. Deus vai ministrar o seu coração primeiramente, falei isso na semana passada. Deus vai ministrar o seu coração. Esse profeta falou em meu nome sim. Deus vai ministrar o seu coração. Ou Deus vai dizer: não, esse cara não falou em meu nome não. Deus vai ministrar o seu coração. Uma das duas coisas, é só você perguntar que ele responde. Deus nunca deixa ninguém sem resposta. Até o silêncio de Deus é uma resposta. Só para você ficar ligado. E aqui eu encerro, porque foi só até aqui que o Senhor ministrou meu coração para entregar para você, através dessa palavra. E a mensagem de hoje foi: as mentiras produzidas pelas mentes dos falsos profetas. Jeremias 14:14. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado porque você me deu essa oportunidade de pregar a palavra de Deus para você aqui na internet. Você que está no YouTube, toda sexta-feira tem vídeo novo para você. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá bom? Toda sexta-feira tem vídeo novo para você aqui no YouTube. Você tá no Quai, tá no TikTok, tá no Instagram, fica atento que toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos. Eu entro pela semana até a quarta-feira.
Fique atento à hashtag para você saber se é a parte 1, parte 2, parte 3 e assista na sequência para você entender a mensagem como um todo. Clica nesse botão aí para você me seguir, me acompanhar. Clica no coração para você dizer que gostou do vídeo. Comenta aí no vídeo também e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Tá bom? Em breve, meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Fica atento, você, no YouTube, no Quai, no TikTok, no Instagram. Vou fazer vídeo direto em todas essas plataformas para anunciar o meu livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Em breve ele vai sair. Não se esqueça de comprá-lo, deixe o dinheiro reservado e leia com seu coração aberto, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração por meio desse livro, tá? Por falar em livro, nos comentários deste vídeo aqui tem um link de vendas do meu livro, dos meus livros todos, na minha landing page. Clica aí. Se você não conseguir abrir o link, copie e cola na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google. Se você quiser especificamente o livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, está o link aí, você vai comprar na Amazon, está o link aí, o procedimento é o mesmo que eu falei ainda há pouco, tá? Mas se você quiser comprar diretamente comigo, o meu telefone está aí nos comentários, só me chamar lá no WhatsApp. Por lá eu posso te passar os preços e as promoções. Se você tiver dúvida, volta o vídeo, se você estiver no YouTube, volta o vídeo e veja lá os anúncios dos livros. No Quai, no TikTok, no Instagram, veja os outros vídeos. Veja os vídeos específicos dos livros que você vai ver lá quais são as promoções. Ou me chama no WhatsApp que eu te falo, não tem problema nenhum. Me chama lá. E por lá também você pode me chamar para pregar na sua igreja. Não cobro nada para pregar. Foi como eu falei. Eu não cobro nada porque eu quero que Deus me use. Eu não quero ter rabo preso com ninguém. Eu só quero depender de Deus. Então é isso. Espero você aqui na próxima semana, se assim Deus permitir. No próximo vídeo estaremos juntos aqui compartilhando algo da palavra dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. Acho que foi uma hora.